Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Segunda Revolução Industrial, imperialismo e Belle Époque. Confere aí. Sobre imperialismo, inicialmente precisamos começar falando sobre a Revolução Industrial. Na verdade, a Segunda Revolução Industrial, a segunda etapa desse processo, que acontece pelo mundo inteiro, mas notadamente partindo da Europa. Dá uma olhada nesse mapa mental para poder verificar. Né? Ele começa falando lá do início da Revolução Industrial, a primeira etapa, ainda na Inglaterra, onde a burguesia chega ao poder através da Revolução Gloriosa e estabelece as condições políticas necessárias para que isso aconteça. Né? Você tem um capital levantado pela exploração colonial, a Inglaterra ganhou muito dinheiro com o tráfico de escravos, não pode esquecer disso, e provocou uma acumulação primitiva de capitais. Outro aspecto importante é a mão de obra disponível, que a Inglaterra vai ter à medida que faz o cercamento dos campos, expulsa a população rural, gerando um grande exército de reserva. Além disso, a Inglaterra tem fatores ambientais favoráveis, porque tinha jazidas de ferro e carvão mineral, ou seja, tanto a energia quanto a matéria-prima para fazer as máquinas. Essa é a primeira etapa da Revolução Industrial, focada principalmente na Inglaterra. A gente está vendo agora um segundo momento, do século XIX, onde essa Revolução Industrial ela se espalha pelo mundo. Esse novo modelo de produção se espalha. Então, além da Inglaterra, outras nações como Alemanha, França, Estados Unidos e até mesmo o Japão vão se envolver nessa lógica, que vai gerar consequências mais diferentes. Consequências econômicas, com a afirmação do capitalismo e da relação entre burguesia e proletariado, com as consequências ambientais, à medida que a gente percebe o aumento da poluição em grande escala. Percebemos também consequências sociais, à medida que esses trabalhadores vão ter que se colocar politicamente buscando seus direitos, bem como as consequências políticas, à medida que você tem a burguesia se aproximando cada vez mais e mais do poder, e tendo capacidade de decisão junto aos governos. Ou seja, esse segundo momento, a gente tem o mundo produzindo muito mais, as grandes potências europeias, Estados Unidos, Japão, produzindo muito mais. Então há uma necessidade que alguém compre seus produtos. Então, fundamentalmente, tem essa lógica nesse momento, o chamado neocolonialismo ou imperialismo, que vai ser uma consequência desse processo de revolução industrial. Então, gente, naturalmente a gente enxerga que a segunda revolução industrial é responsável pela expansão do capitalismo no final do século XIX e início do século XX. Então, esse cenário entre segunda revolução industrial e imperialismo, eles estão muito ligados, bem como depois você vai ver a ligação com a Primeira Guerra Mundial. Então, são eventos que são muito encadeados nesse sentido. Mas que modelo de dominação as potências europeias exerceram nesse momento? Protetorado era quando você deixava o governo local, mas aquele governo recebia ordens da metrópole. Temos a forma de colônia também, um pouco mais tradicional, onde você estabelece um agente metropolitano para controlar aquela região. Então, vem alguém da metrópole para poder exercer o controle administrativo sobre a região dominada. Temos também as áreas de influência. É quando se mantém um governo local, porém esse governo é tão pressionado pelas potências que se vê obrigado a reduzir impostos e facilitar a entrada dos produtos estrangeiros no seu país. Além disso, a gente tem que entender que essa lógica não é só das empresas ou só do Estado, é uma ação conjunta. Há, como eu coloquei ali, uma aliança. É uma aliança entre a burguesia e o Estado nesse contexto, porque a burguesia entra com as empresas e, fundamentalmente, o Estado entra com a administração, né, os funcionários públicos e as Forças Armadas. Então, assim, há esse ajuste. Claro que, por vezes, algumas empresas também vão ter concessões e direitos de administrar certas regiões, mas, fundamentalmente, o desenho básico é esse. Isso tudo para quê? Qual eram as motivações desse processo? Nós temos uma busca por mercado consumidor. Né? Como nós falamos anteriormente, a Europa estava num alto nível de produção em função das novas tecnologias que a segunda revolução industrial permitiu. Então, se aumenta a capacidade produtiva, eu tenho necessidade de ter mais mercados consumidores. Nesse contexto que entra a Ásia e a África no radar da Europa nesse sentido, bem como a América Latina para os Estados Unidos. E aí você percebe também a necessidade de matéria-prima. Essas indústrias precisavam de matéria-prima naquele momento, bem como a mão de obra barata. Então, já que estou estabelecendo um local, posso utilizar a mão de obra local muito mais barata. Naturalmente, essas regiões acabam, então, virando áreas para investimento de capital, ali onde empresas europeias vão acabar se estabelecendo, pelo território africano, pelo território asiático. Essas são as grandes motivações. Mas quando nós falamos sobre dominação, é importante perceber também as justificativas que acontecem. Nós temos pretextos, desculpas que eram dadas para justificar esse domínio imperialista. Por exemplo, muitos missionários
missionários, principalmente cristãos, se envolviam nessa lógica juntamente com os agentes do Estado e da burguesia. E aí esses missionários iam no sentido de salvar a alma dessas pessoas. Então, sob a alegação de que africanos, asiáticos tinham deuses pagãos, ou não tinham nem deuses, estavam fadados aí para o inferno, esses europeus ofereciam a salvação cristã para esses povos. Então, essa justificativa, esse pretexto religioso para, olha, estamos aqui para fazer o seu bem, para salvar a sua alma, bem como a lógica civilizatória, né? Estamos aqui para levar progresso para você. É óbvio que você sabe que as áreas que tinham desenvolvimento tecnológico, infraestrutura, transporte, não eram as áreas que vivia a população nativa. Normalmente eram as áreas onde viviam esses europeus. Outra justificativa que é muito presente também é a questão populacional. A população da Europa é muito grande, já não cabe mais no nosso território. A Ásia e a África têm espaços vastos, despovoados. Então, sob esse pretexto, né, europeus ocupavam territórios da África e da Ásia. Temos muitas pessoas na Europa, precisamos ocupar essas terras despovoadas. É importante notar que, para o europeu, né, a justificativa dada, o pretexto, a desculpa que se dava, era que estamos carregando o fardo, o peso que é a África e a Ásia. Estamos levando vocês rumo ao progresso, rumo à civilização. Essa charge aqui é muito clássica mostrando isso. Apareceu já em questões vestibulares e mostra não só o europeu, como também o estadunidense carregando africanos e asiáticos nas costas, levando-os rumo à civilização. Na verdade, o interesse era econômico por trás de tudo isso. Afinal de contas, aquelas regiões passariam a ser a galinha dos ovos de ouro para essas potências. Ainda nessa lógica de justificar a dominação, as potências europeias, elas começam a criar teorias, né, de pseudociência, né, onde você estabelece aí algumas lógicas para justificar esse domínio. A ideia, por exemplo, de eugenia, a ideia de darwinismo social, né? Na verdade, um pretexto muito grande para disseminar o racismo. Nessas imagens aqui ao lado, você está vendo como é que se trabalha a questão da medição da cabeça, do nariz, para determinar, né, o indivíduo correto, o indivíduo perfeito. Essa ideia do darwinismo social, na verdade, é pegar a teoria dos Darwin, da teoria da evolução das espécies, e aplicar isso aos seres humanos, à sociedade, né? Acreditando que alguns eram mais aptos do que outros para a sobrevivência, que a população branca era dominante, medições de crânio, tudo isso vai ser usado como forma de justificar. Aqui embaixo você está vendo 2 anúncios de sabonete. Então, assim, como é que esse racismo ele vai sendo não só praticado no dia a dia, como disseminado através de propaganda, né? Relacionando a cor à sujeira da pele. Então, você tem claramente peças publicitárias que são vendidas na Europa numa lógica muito racista. Era realmente os europeus dominando e pisando em todo o continente africano. Aqui a gente observa uma fala do diplomata inglês que é muito clara. Como eles se achavam em relação aos povos afroasiáticos. Olha a fala dele. O mundo está quase todo parcelado e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite, esses mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas se pudesse. Sustento que somos a primeira raça do mundo. Olha como é que ele está falando do europeu branco. E quanto mais do mundo habitarmos, tanto melhor será para a raça humana. Se houver um Deus, creio que ele gostaria que eu pintasse um mapa da África com as cores britânicas. Então você vê essa lógica, como é que era presente nesse momento na cabeça dos europeus. E um subproduto desse tipo de pensamento serão muitas obras literárias, né, até quadrinhos depois que vão surgir no início do século XX, como, por exemplo, o Tarzan, né, e mesmo Tintin. São personagens que vão evidenciar e reforçar esse racismo e essa postura. São quadrinhos que vão evidenciar essa lógica, que coloca o europeu como civilizado e o africano como selvagem, né? Então, tanto Tarzan como Tintin são publicações que fizeram muito sucesso na Europa e no mundo inteiro, reforçando a ideia de um racismo. Como se a África fosse um vazio territorial. E, na verdade, não era. A África, antes da colonização, ela tinha ali seus reinos, ela tinha ali sua organização tribal, ela tinha sua estrutura. Na verdade, você tem ocupações em aldeias, você tem reinos dominantes na África. Lógico que existiam disputas territoriais. Se pararmos para analisar o continente africano, é óbvio que existiam disputas. Existiam diversas etnias. Quando você olha, por exemplo, para esse mapa aqui, ó, ele evidencia no primeiro aí a quantidade de diferentes etnias que ocupam o continente, enquanto o outro coloca como é que foi a organização territorial proposta pelos europeus. Proposta de que forma? Inicialmente são as potências tradicionais, como Inglaterra e França, mas posteriormente você tem também a Alemanha tendo pretensões territoriais no continente africano. A Alemanha é recém-unificada, daí um problema. Quando se faz, por exemplo, a Conferência de Berlim, aquele encontro das grandes potências europeias para reorganizar o mapa africano, é nesse sentido. A partilha da África se dá por uma insatisfação da Alemanha, mas contempla ali também interesses de Bélgica,
França, Inglaterra, todas essas nações envolvidas. Olha o mapa da África aí, a partir da Conferência de Berlim. Essa partilha da África que ajusta territórios para todas essas potências europeias. Você percebe notadamente que Inglaterra e França têm preponderância, têm mais terras, mas outras potências também são contempladas nos seus anseios. Menos a Alemanha, né? Na verdade, a Conferência de Berlim foi em Berlim por conta da Alemanha, que tinha interesses em expandir suas áreas coloniais, disputar ali, principalmente com a Inglaterra e com a França. Mas ela fica no segundo plano, por ser uma jovem potência, recém-unificada. E isso causa muita insatisfação na Alemanha. Um dos fatores que levam à Primeira Guerra Mundial é essa distribuição de territórios coloniais. E a Ásia? No caso da Ásia, nós temos a China, que é muito bem explicada através dessa charge aqui, né, que mostra ela sendo repartida como uma pizza, né, entre várias potências. Essa lógica é representada pela Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, a França e também o Japão. Sim, o Japão ele passou por um processo industrial no século XIX, a chamada Revolução Meiji. Foi uma industrialização com apoio dos Estados Unidos. Então o Japão ele se tornou uma potência regional, invadindo inclusive a China. Na verdade, a China, como mostra aí na charge, ela nunca teve uma potência dominante. Na verdade, foram várias potências que, em momentos diferentes ou ao mesmo tempo, controlavam regiões, conseguiam vantagens do governo chinês através de pressão militar e de invasão territorial. Outro caso muito forte na Ásia é o caso da Índia. Essa imagem aqui embaixo evidencia muito isso. É um reflexo dessa Inglaterra que tinha a Índia a seus pés. Olha o mapa da Ásia. Nesse mapa da Ásia, a gente pode observar como é que as potências faziam presente. E aqui tem uma novidade. Diferentemente da África, você tem aqui os Estados Unidos também se fazendo presente nessa região. Ou seja, você tem os Estados Unidos atuando também nessa região, numa expansão que começa ainda no seu território no oeste, posteriormente vai ganhar todo o Pacífico, chegando até aqui o Oriente. Então você vê que é um cenário onde você tem várias potências já tradicionais e outras potências emergentes. Certamente, contra a dominação dessas potências, temos a resistência dessas nações afroasiáticas. Vamos começar falando sobre a Guerra do Ópio. Como o próprio nome diz, essa guerra ela acontece em função da droga, ópio, que vem da papoula. A papoula é uma planta que dá origem também à heroína. Então você tem aí uma droga altamente viciante, que era proibido o seu consumo dentro da China, o governo chinês fazia sérias resistências a esse consumo, só que era uma droga que era disseminada no mundo inteiro. E aí, nesse momento, o governo inglês tenta introduzir cada vez mais a droga na China, contrariando o próprio governo chinês, para tentar fragilizar assim a população e conseguir exercer seu domínio pleno sobre a China. O que acontece é que a Inglaterra não contava com a resistência do povo chinês. E num dos protestos, pegaram uma carga imensa de ópio e jogaram ao mar. Nesse momento, o governo inglês reage, exige o pagamento dessa taxa e usa isso como pretexto para uma guerra. Na verdade, foram duas etapas. A Guerra do Ópio foram duas guerras do ópio. E aí o que acaba acontecendo é que, no final das contas, a China fica obrigada, né, a assinar um tratado, o Tratado de Nanquim, onde ela tem que não só abrir seus portos, seus principais portos, mas também retirar impostos sobre produtos ingleses, também entregando Hong Kong à Inglaterra. Além da Guerra do Ópio, na relação entre Inglaterra e China, tivemos também a Revolta dos Taiping. Basicamente, o que é isso? Uma coalizão de forças se monta, liderada pela Inglaterra, mas com o apoio de França, Estados Unidos, Rússia, contra os nacionalistas chineses, aqueles que queriam impedir o domínio estrangeiro. E aí o que acaba acontecendo? 20 milhões de civis e militares mortos. Na verdade, é o dobro das mortes que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. É uma revolta que é duramente reprimida pelas forças estrangeiras, que montam uma grande aliança para poder enfraquecer o governo central chinês. Posteriormente, tivemos também a Guerra dos Boxers, né? É também uma forma de resistência dos chineses, à medida que eles usam as artes marciais locais como forma de resistência. E, novamente, essa coalizão de forças estrangeiras se unem contra a população chinesa para poder fragilizar o seu governo e conseguir exercer essa dominação imperialista. Então, a China mais uma vez é derrotada e acaba tendo que ceder, né, mais concessões ainda que já havia cedido anteriormente. Vamos para a Índia agora falar sobre a Guerra dos Cipais. A Guerra dos Cipais foi uma guerra dos soldados indianos, que tinham esse nome, contra o domínio inglês. Fundamentalmente, a Inglaterra violava a todo momento hábitos culturais indianos e, dessa forma, os indianos estavam a resistir àquela presença inglesa ali. Naturalmente, você tem ali uma invasão de tropas inglesas em maior número, né, com maior poderio militar, derrotando esse movimento de soldados indianos e consolidando, nesse momento, o domínio da Inglaterra sobre a Índia. Outro conflito que é importante falar é a Guerra dos Boeros, que acontece próximo da região da atual África do Sul.
É uma região que foi colonizada desde a época das grandes navegações pelos colonos holandeses, e naquela região se descobriu minérios. E nesse momento a Inglaterra cresce o olho naquele pedaço e tenta aumentar o território que ela já tinha ali por perto. Então, basicamente, é uma guerra entre os colonos holandeses, que habitavam aquela região, e os ingleses que chegam para poder dominar aquele território. A Inglaterra atua militarmente ali, naturalmente, como maior potência militar do século XIX, consegue vencer os colonos holandeses. Nesse momento, a Inglaterra, então, domina e consolida aquele território, que se torna, em 1910, a chamada União Sul-Africana, sob seu domínio. Agora vamos falar um pouco sobre o imperialismo estadunidense na América Latina, como que os Estados Unidos fez da América Latina a sua grande área de influência. É importante perceber que, mesmo antes do século XIX, já existia a ideologia do Destino Manifesto, que era uma ideia de que os estadunidenses eram superiores aos outros povos, e dessa forma eram escolhidos por Deus para dominá-los. Isso aconteceu com os indígenas e depois aconteceu com os latino-americanos também, principalmente os mexicanos. Logo no início do século XIX, em 1824, o presidente James Monroe deixa clara a doutrina Monroe, que era América para os americanos. Qual era o sentido disso? Afastar a influência europeia e estabelecer livre a América para a influência dos Estados Unidos. Posteriormente, essa política ela se torna mais agressiva à medida que você tem a política do Big Stick, já no início do século XX, com o presidente Theodore Roosevelt. Na lógica do Big Stick, toda vez que o interesse estadunidense fosse contrariado, aconteciam intervenções militares, fora a própria diplomacia do dólar, onde os Estados Unidos conseguiam ali fazer uma negociação com alguns países pequenos da América Central, oferecendo empréstimos em troca de vantagens econômicas. É importante perceber que essa ideologia fez com que os Estados Unidos não só se pelo oeste, conquistasse territórios no século XIX, seja dos mexicanos por guerra, seja dos indígenas também por guerra, sejam territórios comprados, sejam territórios cedidos, enfim, fez com que os Estados Unidos fosse da costa leste para a costa oeste, e dali, como falamos anteriormente, até o Pacífico. Mas, estendendo para a América Latina, é muito importante essa lógica do Big Stick que eu falei anteriormente com o presidente Theodore Roosevelt. Um país que esteve muito perto dessa influência dos Estados Unidos foi Cuba, porque, na verdade, Cuba foi ajudada pelos Estados Unidos na Guerra de Independência contra os. Porém, essa ajuda custou muito caro a Cuba, já que a partir daquele momento passou a ser uma área de influência dos Estados Unidos. Outro país também atingido por essa política estadunidense foi o Panamá. Na verdade, o Panamá ele consegue sua independência junto à Colômbia, com o apoio também dos Estados Unidos. Só que isso custou muito ao Panamá, afinal de contas, o canal ali construído, na verdade, terminado pelos estadunidenses, vai ficar sob controle deles durante quase todo o século XX, garantindo uma grande vantagem econômica, já que não era mais necessário dar a volta pela América do Sul. Todo esse poderio econômico dos Estados Unidos e também das potências europeias fizeram com que esse período ficasse conhecido como Belle Époque, momento de otimismo, divertimento, cosmopolitismo, ou seja, de crescimento das cidades. Afinal de contas, tínhamos novas invenções acontecendo a todo momento, cidades sendo reorganizadas, reurbanizadas, né? Um momento onde você tem grandes construções e um clima de divertimento no mar. Afinal de contas, você tem o cinema, a iluminação elétrica faz com que as pessoas fiquem mais tempo na rua até mais tarde, movendo todo o comércio, ou seja, você tem um momento onde europeus e estadunidenses, principalmente, estão num momento próspero, porém assentado na exploração sobre a África e a Ásia. Então é um cenário que é importante a gente perceber. É Belle Époque para as grandes potências. Para as nações dominadas, seja África, Ásia ou mesmo América Latina, esse período que durou do final da Guerra Franco-Prussiana até o início da Primeira Guerra Mundial foi um momento muito próspero para os europeus, porque não teve nenhum grande conflito, muito enriquecimento, mas às custas desse sofrimento alheio. Na verdade, é importante perceber que esse contexto do imperialismo ele vai ser uma ferramenta diretamente ligada à Primeira Guerra Mundial, à medida que as potências vão disputar áreas coloniais. E essa rivalidade acirrada levará à Primeira Guerra Mundial. Mas esse é assunto de um outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para que esse projeto possa continuar. Até a próxima aula!